tá bom. Já baixou de 20 para 12 para 8, então. Sim. Ah, você está cortando, tá bom. Tá bom. O... Quando você faz um vídeo profissional, né? Eu, uma vez na minha escola, a gente pagou um vídeo, pagou 70 mil, se não me engano, né? 50, 70 mil. Foram 2 caminhões, 17 pessoas produzindo, 8 horas de gravação, 20 pessoas entrevistadas e deu 5 minutos e meio o vídeo. 50 mil reais. 2 caminhões gravando, tá? 17 pessoas na produção. É, quanto mais bem elaborado, mais curto ele fica. Mas eu acho que a gente tem pouco tempo, né? Vocês têm pouco tempo. Então, não dá para mexer muito, né? Mas quanto mais a gente consegue trabalhar em cima, mais curto fica o vídeo. Tá? Então, logicamente, né? A gente não é profissional, a gente não é da área de produção de vídeo, né? Mas a videoaula acho que é um jeito para... eu tenho usado na engenharia, eu tenho usado em jogos, né? Que eu dou aula de jogos também, né? Então, os clipes de jogos, os trailers famosos, tem 3 minutos, né? São GTA V, por exemplo, né? O jogo custou 270 milhões de dólares, né? O jogo, a produção do jogo. O lançamento dele é 320 milhões, tá? E o vídeo trailer tinha 3 minutos só. Então, o GTA V, né? Que foi o... E em 2 dias, vendeu 2 bilhões de dólares. Lançou e num fim de semana já pagou o dobro do que ele custou, tá? Mas a campanha publicitária custou mais caro do que o jogo, né? E o vídeo trailer só tinha 3 minutos, né? Se eu não me engano, 2 minutos e 50, tá? Então, o segredo, né? Não é a quantidade de coisas que a gente coloca numa apresentação, e sim o enfoque que a gente põe. Então, mas a gente está discutindo essas coisas, né, Pedro? Então, tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Então, eu sugiro que vocês bolem uma coisa pensando numa ideia de 3 minutos, né? Expliquem ela para chegar até 5 e façam a produção até 7, tá? Mas se puder acabar em 5, melhor ainda, né? Então, os vídeos ganhadores, assim, por aí, os vídeos super bem produzidos, né? Tá? Tem vários amigos de produção de... Esqueci como é que chama. Cannes, né? Vários não, tem 3 amigos, né? Leão de Cannes, etc, né? São coisas assim de 30 segundos, né? 1 minuto e meio, né? Tá? Coisas que gasta milhão, né? Quanto mais gasta, menor ele fica. Tranquilo. A gente não está concorrendo a nenhum leão de ouro, né? Nem leão de prata, etc. Tá bom. Bom, pessoal, boa noite, né? Boa noite a todos aí, né? Então, quem chegou agora, então, escreve uma boa noite aqui no chat, tá? Eu vou compartilhar a minha tela, tá? Que é essa daqui. Então, espero que esteja aparecendo aí o Vygotsky e a aprendizagem colaborativa. Vocês estão lendo isso? Vocês estão conseguindo ler esse slide? Do Vygotsky e a aprendizagem colaborativa, pessoal? Alô? Cadê o chat? Ok, obrigado. Então, vamos dar início, né? Esse tema aqui, né? Apesar de ser né, um dos vários que são muito citados, né? Eu acho que ele tem ficado cada vez mais importante. Então, por quê, né? Porque, então, por exemplo, antes de entrar nesses slides, né? Então, em futebol, né? Cada vez mais se dá importância ao coletivo, né?
Então, aí o pessoal chama de intensidade, né? Uma palavra muito forte que tá em jogo hoje em dia no futebol de alta competição é intensidade, né? Porque o time ele ataca e defende de tal organização que todos, né, necessitam, todos, inclusive o goleiro, né, que o goleiro não jogava, e agora, né, time como o Liverpool, né, a Alemanha, né, lançou essa moda, né, mas o Liverpool, com o brasileiro, aliás, o goleiro brasileiro, né, ele é um jogador de linha praticamente, né. Então, essa coisa da intensidade ficou, né, muito em voga no futebol, mas é um exemplo só, tá? Mas que é essa coisa colaborativa, né? Então, até, por exemplo, um esporte que está passando agora, eu gosto bastante, tá? A família assiste bastante, o tênis, né? Então, você tem uma equipe lá, as equipes pequenas têm 4 pessoas, né? É o jogador e mais 4, né? Mas as equipes grandes têm 7, 8 pessoas que estão. É uma coisa colaborativa, tá? Então, as atividades que necessitam uma melhora contínua ou as atividades que são muito dinâmicas, né? Necessitam colaboração, tá? Então, e a educação acho que não é diferente, né? Graças a Deus, né? Então, toda essa que a gente vai falar agora, né? É uma coisa que sempre se teve um pouco forte, né? De alguma forma, se deu muita importância para a coisa dos grupos, atividades em grupo e tal. Mas, por exemplo, né? Os coletivos, uma coisa que eu acompanhei assim na vida, 2010 por aí, né? Uma força que surgiu, os coletivos e as atividades coletivas não são só coisas de freelancers que se juntam, mas eu conheço coletivos de gente que são designers, né? Por exemplo, esses bancos, né? A gente conheceu aí esse pessoal do Nubank, né? Então eles falam, o dono do Nubank, o fundador do Nubank, fala o seguinte, né? A palestra que ele deu lá na minha escola, né? Então ele falou assim que eles têm uma empresa de 2 bilhões de dólares atualmente, né? E para eles não importa diploma, por exemplo, né? Logicamente que tem muitos caras com diploma lá, diplomas de primeira linha, né? Universidades públicas e tal, mas é importante 2 coisas, a pessoa ser dinâmica e a pessoa saber trabalhar em equipe, né? Então, ela tem que resolver o dela, mas tem que trabalhar num time, né? Então, mas aí esse daí não é só o Nubank aí, mas os bancos novos de investimento e tal, todo mundo tá nessa. Todo mundo tá nessa. Essa é a realidade do mundo, tá? E graças a Deus a educação tá entrando nessa também, tá? Então, a gente vai ver então os fundamentos desse negócio aí. Então, o fundamento é Vygotsky, né? Fundamento é Vygotsky. Então, Vygotsky, tá? Então, ele era a foto dele é de novo, né? Mas é que ele morreu muito novo, morreu com 39 anos, tá? Então, ele era um gênio em línguas. Ele nasceu na Bielorrússia, essa cidade de Orsha, na virada do século 19 para o 20, né? 1896. Nessa época, já era parte da Rússia, tá? Então, União Soviética, né? Ele era de uma família judia, família grande, né? O pai, Semyon, perdão, era uma família de posses, né? Ele era banqueiro, né? Executivo de banco. E a mãe era uma professora, Cecília, tá? Ela é professora formada, licenciada mesmo. Só que, pelo que eu entendi, né? Logo depois que a família cresceu, ela teve 8 crianças, né? Pelo menos as que viveram foram 8, né? E então ela basicamente cuidou da família, tá? E ela, pela vocação, pela formação dela, formação acadêmica dela, né? Mas se dedicou intensamente à educação das crianças, intensamente. Então ela preocupou-se muito com a educação, muito zelosa, cuidou muito dos 8 filhos, né? Mas a família inteira, tá? Então tanto é que o pai, né? Ele falou assim, acho que quando a família tinha 4, quando tinham 4, o Vygotsky já tinha nascido, né? O Vygotsky, se não me engano, foi o 3º ou o 4º, né? Mas quando o Vygotsky já tinha nascido, eles resolveram, acordaram, né? Que eles precisavam mudar numa cidade
bem resolvida na parte cultural, que permitisse que a família crescesse. Então, eles queriam, né, essencialmente, uma biblioteca pública grande. Né? Eles tinham uma biblioteca boa, né? O pai intelectual, a mãe professora, muitos livros em casa, mas ele fala assim, isso é pouco, é uma coisa cultural. Né? Então, a gente quer uma biblioteca pública bem aparelhada. Né? Teatro, museu, né? Então, acervos, né? De arte, tá? Então, lugares onde houvessem encontros intelectuais. Né? Então, eles se mudaram para essa cidade de Gomel, tá? Que é o equivalente. Era uma cidade grande, né? Se não me engano, a terceira. Não seria o Rio de Janeiro, não. Talvez seria Brasília ou seria Belo Horizonte, né? Se fosse São Paulo, seria Campinas, o equivalente a Campinas, tá? Então, os pais tinham um grande zelo pela formação de todos, né? E Vygotsky tinha muita facilidade para aprender línguas, né? Então, ele, de nascença, né? A língua materna, ele aprendeu o russo, né? Tá? Mas logo depois ele aprendeu o alemão, né? Porque esse lugar aí, Orsha e Gomel também, são próximos, parece, né? Tipo assim, 80 quilômetros uma da outra, eles têm influência alemã, né? Muita influência alemã. Então, ele aprendeu os dois, assim, primeira e segunda língua, quase que imediatamente, né? Logo, ele aprendeu a falar hebreu, porque o pai era judeu, né? E depois ele aprendeu francês, porque o francês era a linguagem culta da época. Então, nessa época não era... Tinha inglês, né? Mas o inglês, com certeza, não era influência americana. Ele aprendeu inglês por causa da Inglaterra, né? Da Grã-Bretanha. Nem sei por que ele aprendeu, porque a linguagem culta mesmo era o francês, tá? Tudo, né? Se vocês pegarem Guerra e Paz, do Tolstói, ele tem russo, alemão e francês, tá? Basicamente. Então, ao final do colegial, ou mais ou menos, acho que já começou no nono ano. Aí eu preciso saber bem, não sei direito, quantos anos era esse nível aí, tá? Então, por exemplo, na Alemanha, o ensino médio deles é 5 anos, né? Eles tinham uma modalidade de 5 anos. Então, pode ser que seja uma coisa parecida com essa. Então, final do ensino médio, do fundamental, já entra no colegial, e o colegial entra um pouco mais, né? Então, se eu sei que ele é professor de línguas dele, literatura, ou retórica, né? Que naquela época tinha também essa versão de cadeira, sugeriu que ele aprendesse latim e grego. Aí ele falou assim, não, mas professor, eu não estou querendo formação clássica, né? Eu estou querendo, sei lá, outra coisa e tal. Aí, não, mas é leve, né? Que é o nome dele. Você tem jeito, você dá uma, né? Você tem jeito e vai ser bom. Então, ele, incentivado pelo professor, ele aprendeu latim e grego, tá? E aí, né? Quando ficou mais velho, ele aprendeu Esperanto também, tá? Por conta própria. Então tá bom, né? Assim, de estudo, 5 línguas fluentes, né? Ele falava 3, né? Fluentemente. Perdão, 5 línguas ele falava mesmo, tá? Ele lia, escrevia e falava. E 2 ele aprendeu para trabalhar, que é o caso do latim e do grego. E o Esperanto ele lia bem, tá? Então, tá bom, né? Então, é um gênio, é uma pessoa que com 20 anos, 20 não, com 17 anos já tinha todo esse poliglotismo formado, né? Tá bom? Eu queria ressaltar aqui, né, pessoal, é uma coisa que os professores devem ter muito em conta, né? Muito em conta. Muito. O que eu vou falar agora é uma para todo mundo, não um mundo só, mundo pessoa, todo mundo, né? Todo mundo que sabe o que vale a educação, fala o que eu vou falar agora, né? O envolvimento dos pais é tudo. Tudo. Se não é o pai, é o avô, a avó, mas alguém na família tem que estar envolvido ou bastante preocupado e dando apoio, né? Então, essa preocupação familiar, né, incrementa muito o desenvolvimento da criança e do pré-adolescente, né? Também o adolescente, mas o adolescente pode dar uma fase que ele fica um pouco descontente com as coisas, tal, com a família, então, né? Mas ajuda bastante. Por mais que o adolescente seja aborrecido, né? Ou contrário às coisas,
A estrutura familiar ajuda muito, tá? Então, quão importante é o zelo, né, dos pais, a atenção da mãe, né? E que legal a interação do professor de literatura, né? Esse olhar, né? Esse olhar ativo que a gente tem que ter, o professor tem que ter, lapidando pedras preciosas, né? Separando o ouro do metal bruto na rocha, tá? Então, atrás de coisas assim que parecem, nossa, então, que legal dar essa batidinha, né? Para tirar uma coisa que eventualmente não está escondendo, está escondida, e aparece uma joia bruta, tá? Então, o professor, professora, tem um papel fundamental, no caso de Vygotsky, né? Mas de lapidar talentos, tá? Então, o que foi que Vygotsky trabalhou, né? Vygotsky trabalhou, o principal reconhecimento grande, macro que ele tem, é o que se chama de desenvolvimento sociocultural. O que é desenvolvimento sociocultural? Teoria de desenvolvimento sociocultural de Vygotsky, né? Segundo essa teoria, as interações sociais são essenciais, fundamentais no desenvolvimento da criança. Então, ele teve experiência disso, né? Então, ele teve, primeiro, muitos irmãos, né? E ele teve muita interação, né? Certo? Então, inclusive, a família dele, quando ele era criança, se mudou para um lugar onde teve mais interação, certo? Propiciou mais interação. Então, da parte já, isso aqui, ele já formulou isso quando eu já estava na universidade, tá? Ele fez psicologia na universidade. Uma das cadeiras que ele fez foi psicologia, tá? Se não me engano, ele fez 3 cadeiras na universidade, né? 3 carreiras na universidade. Mas uma delas foi psicologia. Então, ele identificou uma coisa chamada funções mentais elementares, né? Elementary functions, né? Então, basic elementary functions, se não me engano, tá? Basic mental functions, perdão. Então, ele, em traduzidas, né? Então, a criança vai desenvolvendo, né, ao longo do crescimento dela, maturação, primeiro, a atenção, né? A criança começa a olhar, né? Logo depois que ela consegue focalizar a atenção, que a criança é muito dispersa, mas na hora que ela consegue focalizar a atenção, ela percebe. Então, ela começa a pegar, tatear, e aí, por exemplo, começa a morder, que ela começa a querer experienciar as coisas, né? E aí, quando a criança já consegue reunir sensações, tá? Então, sentidos, audição, visão, tato, olfato, paladar, né? Então, a junção de sentidos a gente chama de Vygotsky já falava um pouco disso, né? Mas a neurociência moderna define assim, tá? Então, a fusão de sentidos é uma percepção. E tem cognição aí já. Então, você qualifica, né? Gosto com cheiro bom, né? Visão com coisa bonita. Então, você ou som, né? E forma. Pessoa, então, você consegue fazer um qualificativo da sensação, e chama-se percepção. E aí, né? E aí, logo depois disso, ou depois que você consegue formular a razão da percepção, né? Cognição da percepção, aí vai o arquivamento, a memória, tá? Então, logicamente, existem percepções que você arquiva mesmo sem querer, sem, assim, racionalmente entender, né? Várias. Quem trabalhou muito nisso foi Freud e tal, né? Mas o que a gente nos interessa mais, né, na educação, são aquelas coisas que razoavelmente você quer perceber. Então, é a memória cognitiva, tá? Bom, que é o que Vygotsky estudou. Vygotsky, nessa época, ele era psicólogo, né? Aí, né, depois que ele desenvolveu, a criança desenvolve essas 4 funções básicas, né? Tá, mais ou menos, já está entrando a idade escolar. Então, aí ela já é possível ela alfabetizar, né? Então, essa Piaget e Vygotsky compartilham a ideia de que precisa ter uma idade mínima para você aprender a ler e escrever, ser alfabetizado, tá?
Então, é 5, 6 anos, 7 anos, depende, né? Depende um pouco das escolas que vêm depois deles, mas antes de 5 anos não é bom, porque a criança não tem a memória cognitiva bem desenvolvida, né? Tá? Porém, a partir, né? Isso não é um limitante, isso aí já é uma base, né? É uma base. A partir daí, começam a se desenvolver na criança, se chama de funções elementares avançadas. Perdão, funções mentais avançadas. Então, ele chamou de higher mental functions, né? Basic ou elementar mental functions e higher, né? Ou altas. Por quê? Porque aí começa a parte sociocultural. Na hora que a criança começa a se relacionar com os outros, professora, outros coleguinhas, né? Brincando, né? Vários educadores falam que jogar, né? Jogos e as brincadeiras fazem um papel essencial na construção de regras de comportamento e regras de decisão, tá? Regras de decisão. Então, tomar partido de coisas, né? Então, as crianças necessitam muito de interação com outros para ter critérios e começar a decidir por elas as coisas, tá? Então, mas Vygotsky não entrou nessa, ele não trabalhou com isso, perdão, e ele foi identificando funções mentais avançadas, né? Bem parecido com Piaget, eles são Piaget e Vygotsky. Piaget é um pouco depois de Vygotsky, né? Tipo assim, 4, 5 anos, né? Eles provavelmente não se conheceram, né? Porque Vygotsky estava na cortina de ferro, né? Tá? Então, quando ele estava na fase adulta e na universidade, ele estava no comunismo. Então, não existia esse intercâmbio, né? O mundo era fechado. O mundo pós-revolução russa era um mundo fechado, né? Existia cortina de ferro, né? Então, Vygotsky, apesar de ser meio contemporâneo, praticamente alguma coisa conhecia, mas não trocavam informação entre eles, né? Então, mas Vygotsky e Piaget, Piaget trabalhou nas funções operatórias básicas, né? Então, também são 4, né? E também falou de coisas, operações abstratas, que mais ou menos tem alguma coisa a ver com as funções mentais avançadas. Mas a pegada é diferente, né? A concepção é diferente. A concepção de Vygotsky é que é necessário a interação. Por isso que chama de desenvolvimento sociocultural. Então, a cultura e a interação cultural, né, não só escolar, são essenciais. Vamos lá. Como é que Vygotsky formulou isso, pessoal? Vygotsky formulou isso chamando a interação com o outro, no caso, né? Sempre haverá alguém com maior conhecimento. Então, ele chamou de more knowledgeable other. O outro com mais conhecimento, né? O MKO. Eu vou me referir ao MKO sempre, tá? Então, o que é o MKO, né? Segundo Vygotsky, sempre você vai ter a chance de se deparar com alguma coisa que ultrapassa o seu estágio atual de conhecimento, o seu estágio atual de compreensão da realidade, né? Então, nessa hora, é chave a presença de outra pessoa que apoia, incentiva, ajuda, complementa, dá dica, instrui, né? Então, necessariamente, precisa ser um professor? Não. É um MKO, outro com mais conhecimento, tá? Que já tenha passado por aquela situação ou já tenha vivenciado alguma coisa parecida ou, se melhor, resolveu uma coisa semelhante, tá? Então, esse é o termo do MKO, né? More knowledgeable other, né? E quem recebe essa influência é o aprendiz. Então, o MKO e o aprendiz. Tá? Essa relação entre os dois, tá bom? Vou dar um exemplo pessoal. Então, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, né? Né? Quando eu tinha meus 11 anos, já estava na escola, já, né? Super esperto, né? Eu era bem espertinho em matemática, por exemplo, né? Então, eu já tinha aprendido a empinar, né? 9, 10 anos, até menor, mas sei lá, 10 anos eu lembro que eu empinava, né? Mas era sempre pipa que me trazia, né? Comprava, meu tio vinha, fazia, né? Eu achava legal, né? Aí eu falei, eu vou fazer uma pipa também, eu vou tentar fazer uma pipa, né? Então, pipa que a gente fazia
que eu tentava fazer é pipa com 3 varetas, né? É pipa assim, tá? 2 varetas assim e uma terceira assim, certo? Depois fui fazendo a linha e tal. Mas aí ela não saía direito. Foi as linhas, tal, ela não saía direito. Então, tentava construir e dava errado, né? Pô, esse negócio aqui, né? Fazia e ela fica torta. Quando você só coloca ela no alto, o vento fica, né? Ela vai pro lado, fica pensa, que a gente fala, né? Então ela fica meio chateada com esse negócio aí, né? Aí meu primo, não sei se ele tinha 14 já, na época, ou era um ano antes, eu tava com 10, ele tava com 13, mas é 3 anos de diferença. Ele chegou, Mário, eu vou te ensinar, né? Então, ele mostrou como ele fazia. Pegava as 2 varetas assim, né? Pegava uma terceira e ficava medindo, né? Mede aqui, tá muito maior aqui. Então, coloca um pouquinho para lá. Mede aqui, mede aqui. Aí fica igual, né? Aí rola. Bom, então, com uma vareta auxiliar, você faz o jogo da simetria, né? E resolve. Eu achei massa. Achei massa. Eu tentei fazer esse negócio com régua antes e dava errado, sabe? Não fica legal, né? Então, mas eu aprendi esse negócio, falei, caramba, aí eu fiz, né? E ficou demais, ficou ótimo. Eu achei aquilo show de bola, né? Eu fui um aprendiz do meu primo, que foi o meu MKO, certo? Então, nessa hora aí, o saber prático, né? Resolvido, me ensinou, né? E me orientou, tá? Foi aprendiz dele. Eu desenvolvi uma função mental avançada nesse momento. Veja bem, né? Eu já sabia geometria plana, né? Geometria, desenho geométrico. Já sabia usar régua, esquadro, né? Compasso até. Mas é teoria, né? Toda assim, matemática, né? Aí, na hora de fazer as coisas, não dava certo. Ou seja, pessoal, eu tinha funções elementares e até mentais, quase, né? Tinha habilidades, vamos falar claro, eu tinha várias habilidades, né? Inclusive, eu era bom de conta, ainda sou bom de conta, né? Mas eu não tinha competência para fazer uma pipa. Né? E eu não tinha o conceito, na verdade, a construção mental, né? Da simetria, né? Então, isso aí foi tão importante para mim, pessoal. Essas coisas, quando você adquire uma função elementar, uma função mental avançada, quando você resolve coisas, isso faz tanta diferença para você que você sobe de nível, pessoal. Sobe de nível. Então, eu aprendi a ganhar dinheiro. Por quê, né? Eu vou dizer para você. Né? Olha, isso aqui foi com 12 anos, tá? Que aconteceu comigo. Com 11 anos eu aprendi a fazer pipa, fiquei bom nesse negócio aí. Minhas irmãs começaram a trabalhar nessa época, elas tinham um ano a mais que eu, numa loja de roupa, né? São Paulo. Aí, falei, pô, minhas irmãs ganham dinheirinho e tal, eu queria ganhar dinheiro, mas aí a dona da loja falou assim, mas você é menino, moleque não pode trabalhar na loja de roupa, só menina, né? Então eu não tive dúvida. Eu fui vender pipa. Falei, é o que eu sei fazer bem, eu sou, né? Entendo do negócio aí. Comecei a ganhar dinheiro, né? Tanto que eu ganhei dinheiro que eu comprei meu primeiro jogo de xadrez com esse dinheiro aí. Eu lembro até hoje. Tem até hoje esse jogo de xadrez, jogo com madeira, né? Bonitinho e tal. Que foi vendendo pipa. Que eu aprendi fazendo o meu MKO, né? Me ajudou, tá? Então, a função elementar avançada permite que você faça um salto de crescimento. Não é só uma coisa de sexta série para sétima série, quinta série para sexta série, uma nota melhor. A função mental avançada, ela é avançada, ela alavanca você, tá? Você cresce individualmente. Né? Então vamos lá, pessoal. Um esqueminha aqui do MKO com o aprendiz, né? Então, o MKO é um outro com mais conhecimento, né? Que ele não tá. Deixa eu ver quem eu vou ensinar hoje, não é isso. O MKO é uma pessoa que está disponível, tá? E aí, ele vai interagir, né? Ele interage com quem? Com uma pessoa que está buscando alguma coisa. Então, no meu caso aí, eu representei um menino que está tentando, nossa, mapa mundi, o que significa esse negócio aí? Representação cartográfica. Então, na hora que o MKO, né, pega o aprendiz que está querendo resolver, ou que aquela habilidade que ele tem dê um passo a mais para uma função mental que ele quer, de alguma forma, ultrapassar, né?
essa interação, né, gera aprendizado. Isso é o que Vygotsky falou, tá? E aí, né, pessoal, essa é a ideia de Vygotsky da importância da interação sociocultural. A interação sociocultural não pode ser uma coisa assim, tipo, pessoal, então agora vamos ter que reunir aqui, façam as cadeiras aí, as carteiras, né? E vocês vão ficar trabalhando aqui. Então, lógico, a gente sempre pode incentivar. Mas a interação não é uma obrigação sociocultural, não um dever sociocultural, tá bom? Então é uma coisa, os educadores, a gente precisa pensar muito nisso. A gente precisa criar facilitadores, né? Para que exista essa mútua entrega, me parece, né? Então, na hora que existe essa coalizão de MKO com aprendiz querendo aprender, né? Você pode tratar ou deixar que se desenvolvam funções elementares avançadas. Na verdade, é isso que vale a pena. Porque, né? Desenho geométrico, trabalho com não sei o quê, são coisas muito boas. Mas são todas habilidades soltas. Na hora que você consegue fazer alguma coisa que o aprendiz, né? Ou quem seja, precisa, quer, aí a competência é isso, pessoal. A competência, ela é uma função mental elevada praticada, tá? Então, vamos a Vygotsky, né? Sugestão que a gente... Esse é o modelo, né? Basicamente, muitos usam, mas eu uso bastante. Esse modelo eu uso bastante, tá? Então, é um modelo do feedback que a gente fala, né? Então, o aluno, o aprendiz, está no A, né? E ele interage com um MKO, tá? O MKO pode ser um professor, né? No nosso caso, acho que a gente quer ser professor, mas pode ser um colega, né? Um companheiro, um irmão. No caso do Vygotsky, ele teve 7, né? Se não me engano, ele tinha 5 irmãs e 2 irmãos, né? Meninos, tá? Então ele tinha bastante. O Vygotsky teve o professor, o Vygotsky teve lá os outros intelectuais, os artistas, a bibliotecária, as pessoas que ele encontrava na biblioteca, com certeza ele era um rato de biblioteca, tá? Então, esse é o modelinho, né? Esqueci como é que chama isso? Handicap, tá? Então, você vai empurrando, sobe o outro empurra, sobe. Então, aí os dois empurrando um com o outro, vai andando para frente, né? Esse link aqui fala do modelo animado, vocês vejam aí depois. Né? Mas todo mundo lembra, acho que existe isso para consertar trem, né? Se o trilho está sem eletricidade, por exemplo, aí vai sair com o pessoal, né? Os dois, o mecânico ajudante para consertar o trem, a maquinaria do trem, né? Tá bom? Bom, então, MKO e aprendiz, ok? Esse é o primeiro conceito importante. Segundo da teoria de aprendizagem sociocultural. Na verdade, Vygotsky não fala de aprendizagem, fala de desenvolvimento. Olha a questão diferente, né? A aprendizagem dá a ideia de que só é uma coisa de escola, né? É uma coisa assim de formal, ou diríamos assim. Não. Desenvolvimento, a pessoa cresce, né? Então, ele cunhou esse termo, que é o termo onde ele é mais conhecido, né? Então, Vygotsky é conhecido por esse termo aqui que eu botei no slide. ZPD, em inglês também é assim, então eu traduzi de um jeito que fica igual ao ZPD, né? Zona Proximal de Desenvolvimento, que é um português meio, né, mais ou menos, mas pelo menos não fere a sigla em inglês, tá? Então, retornando ao meu caso da pipa, tá bom? Eu estava tentando construir a pipa, eu estava buscando essa saber, né? Esse saber prático, né? Sozinho não estava dando certo. Eu sabia desenho geométrico, eu sabia mexer com bambu, na época era bambu, eu sabia mexer com linha, sabia mexer com papel, mas juntando, eu tinha habilidades separadas, né? Educação artística, fazia muita coisa boa, mas eu tinha habilidade manual, mas juntando não estava dando certo, né? Ok, meu primo me ajudou. O MKO faz a gente dar esse passo, né? E aí depois, com esse conceito de equilíbrio e simetria que eu aprendi, nossa, régua assim, ficou, né? Digamos assim, é uma ferramenta a mais, mas deixou de ser um medidor, né? Para ser uma feridora, de até usar para ferir as coisas, né? Mas não para fazer, tá? Então, Vygotsky fala o seguinte: esse conjunto azul
é o que ele chamava, né, das coisas que a gente não faz. Então, o mundo, a maioria das coisas a gente não sabe fazer. A gente não, né, então, graças a Deus, então a gente tem um mundo enorme para aprender, tá? Então, um monte de coisa que a gente não faz, não consegue, etc. Mas existe um subconjunto das coisas que a gente consegue fazer, né? A gente desenvolveu e aprendeu, tem habilidade, né? Skill para fazer aquilo. O que é que Vygotsky falou? ZPD é a região onde a gente está quase apto. A gente ainda não sabe fazer, mas está quase. E com o auxílio de um MKO, né, um outro com mais conhecimento, a gente consegue dar esse passo, né? Então, a gente que está muito receptivo para dar esse passo, digamos assim, eu tô até hábil a dar o passo, mas eu não sei dar, né? E com essa ajuda, essa interação sociocultural, eu dou esse passo. Isso daí, né, pessoal, é a ZPD. Então, a ZPD, entre o azul e o vermelhinho, é essa região verde aqui, tá? Que aumenta o que eu não sei fazer sozinho, mas com o MKO interagindo comigo, eu consigo fazer, tá? Isso é o aprendizado. Então, Vygotsky chama isso de aprendizado, tá? Ou desenvolvimento, né? Esta habilidade de fazer algo a ser competente para conseguir. Tá? Então, eu estou falando aqui já na terminologia da BNCC. Então, as habilidades, né, pessoal? Alguém perguntou, mas professor, como é que eu vou dar uma aula em 7 minutos, né? Então, que você ainda não é competente. Você pode até ter várias habilidades, mas competência ainda não tem, mas a gente está tentando treinar, né? Então, qual que é a ideia, né, pessoal, das habilidades? É você dando chance para as pessoas desenvolverem, para desenvolver competências. Né? Mas a gente trabalha para que as pessoas ganhem habilidades ou desenvolvam as habilidades, deem um passo a mais, certo? Vamos lá. MKO, primeiro. Segundo, ZPD, Zona Proximal, né, de Desenvolvimento. E a terceira coisa de Vygotsky, né, nessa teoria sociocultural, tudo na teoria sociocultural, desenvolvimento, é a importância da linguagem. Né? Aqui, pessoal, existe uma conexão muito próxima, muito interligada, diria, entre Vygotsky e Piaget. Tá? Os dois falaram que a linguagem é muito importante. Tá? Muito importante. Então, Vygotsky verificou a diferença entre conversas privadas e públicas. O que é isso? A criança, todos nós fomos assim. Toda vez que uma criança está se envolvendo com alguma coisa, ela repete para ela mesma. Cachorro. Né? Por isso que a criança gosta de ver a mesma coisa várias vezes. Por que a criança gosta de ver o Rei Leão 15 vezes, né? Por que eu assistia Vila Sésamo, né? Eu assistia a mesma programa da Vila Sésamo 10 vezes, se fosse o caso, né? Por quê? Porque ela quer ver. E ela vê e quer falar. E ela está falando consigo mesma, na verdade, tá? Então é linguagem privada, a gente fala, né? Os adultos também fazemos, só que a gente faz menos. Então, o que é a linguagem privada, né? É a formulação de um conceito, né? Então, crianças fazem isso alto, adultos falam isso baixinho. E alguns adultos têm até vergonha de fazer. Então vamos lá. Vygotsky disse que esta forma de linguagem, a privada, é um acelerador do pensamento. Olha o que Vygotsky falou. Então, as crianças que falam mais consigo mesmas se desenvolvem melhor, né? disse Vygotsky. E as crianças que se aplicam mais, ou seja, não só ela fala, mas ela insiste, não fala uma vez, né? Ela fala cachorro, cachorro, cachorro. Então, ela cachorro branco, né? Cachorro preto, gato branco, gato preto, e etc. Vai falando, né? Vai treinando esse negócio aí, essa habilidade, né? Ficando mais competentes. Como? Para ela, no conceito e socialmente, elas conseguem depois se comunicar publicamente melhor. E é assim mesmo, pessoal. Quem aprende uma segunda língua sabe o que eu estou falando, né? Então, você tem medo de falar. Na hora que você fala, né? Fala para você, treina, e depois consegue falar, aí você fala para você, fala. Então, para dentro e para fora, para dentro e para fora. Na hora que as duas coisas são parecidas, você está falando melhor já, não é? Então, Vygotsky fala que as crianças que têm receio de desenvolver a linguagem privada, têm dificuldade de conviver socialmente, né? Então, ele acreditava que as crianças, elas se relacionam
melhor através da linguagem social bem desenvolvida. Então, não é que a criança não tenha linguagem, mas que ela tenha linguagem social mal desenvolvida. As crianças que melhor desenvolveram a linguagem social através da linguagem privada, desenvolvem melhor. Tá? Então, por isso que o primeiro ponto, acho que importante, é que a gente deve investir na conversa interna. E, de preferência, que a gente fale essa coisa interna. Ah, mas você vai ser doido, professor? Não, né? Hoje em dia, pessoal, eu vejo várias pessoas falando no celular, né, na rua tal, e tá gritando. Então, hoje em dia, o cara tá falando no celular, né? e tá falando, né? Mas você pode falar consigo mesmo. Eu faço isso no banheiro, faço no quarto, faço isso quando estou dirigindo, né? Eu faço direto isso. Mas Vygotsky falava que as crianças usam isso como instrumento de aprendizagem. Tá? Mas os adultos, nós, podemos e devemos também fazer isso. Né? Vygotsky tem um livro chamado Pensamento e Linguagem, uma tradução, né, que talvez não seja muito boa, mas está escrito desse jeito aí, Pensamento e Linguagem, que o pensamento ele se formula com a linguagem. O pensamento se concretiza com a linguagem. Aí a grande diferença com Piaget. Piaget falava que o conceito ele é passado através da linguagem. Eu tenho o conceito, tenho um modelo conceitual, né? Por exemplo, ele não fala de mapa mental, mas eu tenho um modelo, ele chamava de esquemata, e esse esquemata, através da linguagem, eu descrevo para outro. Então, para Piaget, é uma saída de um conceito. Para Vygotsky, não. Para Vygotsky, enquanto eu não consigo falar o conceito, eu nem sei daquele negócio. Então, a própria fala minha, a própria maneira de me expressar, ajuda a montar o conceito aqui dentro. Tá? Isso que Vygotsky diz, né? Ok. A habilidade de pensar por nós mesmos e desenvolver a independência de ações depende fortemente da linguagem, segundo Vygotsky. Isso aqui, e aqui, pessoal, ele não foi, eu não sabia, eu fui atrás dessa biografia dele, eu tenho lido muito sobre Vygotsky, e quando eu fiquei sabendo a história, eu fui até mais atrás da história dele, eu achei espetacular, ou seja, ele não falava coisas que ele estudou só, ele viveu, ele vivenciou, e ele trocou experiências com muitas pessoas. Isso foi depois ele estudou pesquisando, né? Mas primeiro ele vivenciou pessoalmente. Ou seja, o pensamento de Vygotsky cresceu muito com a linguagem, né? Tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos juntar essas duas coisas, né? A ZPD, o MKO e a linguagem, né? Então aqui primeiro o traduzido do que o Vygotsky escreve. Esse aqui é o aspas que todo mundo põe, né? Então se tivesse prova pediria uma coisa desse tipo aqui, né? Mas não vai ter prova. O que é a ZPD? É a distância entre o nível real de desenvolvimento na resolução de um problema, individualmente, e o nível de desenvolvimento determinado pela solução de um problema com orientação de um adulto ou em colaboração com outro de maior conhecimento. MKO, é aquela região verde, né? Entre a azul e a vermelha, tem uma região verde que é o ZPD que eu expando, né? Expando meu conhecimento. Meu desenvolvimento, na verdade. Então, 3 aspectos importantes da ZPD, com as atividades educativas. Primeiro, né, a busca por realizar atividades autênticas. O que é uma atividade autêntica? Logicamente, a gente tem que, eu tenho pedido para vocês, façam isso, façam aquilo, então a gente tem que um pouco cutucar, né, os alunos. Mas o quanto mais os alunos se apropriarem, tomarem como deles, tomarem iniciativa, Vygotsky falava uma coisa, pessoal, não está no slide aqui, ele falava assim, eu acho que essa coisa de avaliação, ele está falando da somativa, né? É um problema. Porque você não está medindo a aprendizagem, você está medindo coisas que a pessoa consegue dizer que aprendeu. Então é tudo passado. Você tem que dar um jeito de tentar mexer no mecanismo do que ele está querendo aprender, e não do que ele já, de alguma forma, depositou na memória dele, tá? Todo mundo na memória, né? Então, Vygotsky falava que a gente tem que estar preocupado com o que o aluno quer se desenvolver, o educando quer desenvolver, e não com o que ele ficou reservando lá atrás, tá? Então, é muito legal esse pensamento de Vygotsky, essa preocupação de Vygotsky, né? Mas, bom, então vamos lá. Primeira coisa autêntica, que ele esteja incorporado a ideia de isso eu quero, né? Quero fazer a pipa, quero história natural, né? Quero citologia, quero descobrir o vírus, não sei o que tal, né? Vou para cima do negócio.
Então, depois, registrar primeiro para mim. Eu preciso ter algum tipo de registro pessoal, né, que eu chamei de diário pessoal. Então, mas o diário pessoal, acho que tem que ver de um processo inicial de fala, pessoal. Você tem que aprender a falar para você mesmo. Tá? Então, treino privado, inner speech, né? Linguagem privada, é uma coisa que eu vou me capacitando cada vez mais para fazer isso para mim. E depois, aprender a registrar de forma que eu possa falar. A gente está fazendo a primeira atividade, né? Avaliativa, somativa forte, é o vídeo aula, né? Que já está no dia para a semana que vem, né? Que é o que a gente fale. Mas eu recomendo que vocês façam um registro que eu vou chamar de diário de bordo. Né? O que é o diário de bordo? Um registro que pode ser público, que vocês vão fazendo e outros podem interagir. Eu estou introduzindo o conceito, a gente vai bolar jeitos de fazer. Se fosse na sala de aula, a gente teria um caderno e a gente ia colaborar. Tá? É a gente que eu faço com os alunos, né? E os professores também. Vocês querem ser professores, então a gente vai usar a mesma metodologia. Tá? Aqui, pessoal, fazendo até aqui, né, é o trabalho consolidado de Vygotsky até os 33 anos dele. Aí ele ficou doente, né? Ele morreu com 39, mas a doença já manifestou com 33, né? Mas aí ele continuou trabalhando, tá? Vygotsky trabalhava muito, né? Muito. Era um gênio, né? Gênio e meio doidinho também, né? Então ele, nos últimos 2, 3 anos, ele trabalhou nisso aqui, tá? Instrumentos de trabalho. Olha que interessante, né? Instrumentos psicológicos. Então, pessoal, já para nós aqui, um tique, né? Tem aqui o tablet, né? Que eu também estou usando de vez em quando, né? A minha caneta do tablet, né? Que é a tique, né? O computador, o Zoom, né? O Shotcut, o Audacity, o que vocês vão usar, são instrumentos de trabalho, né? Work tools. Porém, Vygotsky falou o seguinte: para o desenvolvimento da pessoa, então o que é um instrumento de trabalho? É um agente, o agente, nós aprendemos a manusear. Importante, né? Quem não sabe usar o celular básico, as funções dele, os ícones dele, né? Então, aprendendo. Depois, ganha habilidades. Você vai trabalhando e vai melhorando no que faz. Ótimo, né? Finaliza tarefas. Você fez o seu Wordzinho lá, né? O seu Jamboard, né? Então, vai finalizando as tarefas, vou aprendendo, ficando mais habilidoso naquilo, né? E busca melhor na qualidade. Ótimo. São 4 coisas muito boas. Porém, isso não é desenvolvimento ainda. Olha que Vygotsky falava. Pega essa, pessoal. Para Vygotsky, sim, dada a função mental avançada, fazer coisas é pouco. Fazer coisas é pouco. O agente que faz a coisa precisa refletir no que faz, né? Tanto na ação de fazer, quanto no resultado, na tarefa. Então, ao fazer as coisas e o resultado, trabalho acabado. Para Vygotsky, acontece um clique cognitivo e de compreensão. Não é só ele compreende uma coisa, né? Eu passei o vídeo do Murphy com o Hulk, né? Mark Ruffalo, porque o Murphy não entendia, né? O que é empatia e tal, né? Então, mas ele uma hora deu um clique, né? Certo? Então, é preciso ter um tipo de insight, mas não só de caso de entender, mas quando a gente abarca a coisa e aquilo vira uma coisa, igual de Piaget agora, operacional, que a gente consegue fazer coisas que nos impulsam, alavancam, né? Aquilo nos transforma. É o caso da minha pipa, né? É um crescimento. Então, para Vygotsky, um instrumento de trabalho pode ser um instrumento psicológico, tá? Então, por quê? Porque ele causa alguma coisa da psique da pessoa, tá? Então, Vygotsky e os instrumentos e ferramentas psicológicas. Então, Vygotsky refletiu no que nos acontece quando a gente dá esse clique, né? É o eureka do Pascal, tá? Eureka, né? É a maçã do Newton, tá? A gente conhece realmente e a coisa que a gente usa, fez, trabalhou, aquilo nos torna competentes, mas na verdade aquilo vira uma coisa mais do que um celular, um Jamboard, um computador, um Word, né? Aquilo nos transforma, né? Tá bom?
Então, aqui um esqueminha, eu adaptei o esqueminha do Vygotsky, então o agente, tá? Tá aí o tamanho dele, né? Respeitável, né? Ele atua, ele faz alguma coisa, que não é ele. A atuação, inclusive, com o instrumento de trabalho, o work tool, né? E ele consegue um resultado. Ele faz uma tarefa, né? Entrega um trabalhinho, uma redação, o que for, né? E aí, na hora que ele começa a olhar tanto para atuar quanto para a tarefa, né? E ele se dá um feedback. Ele, a coisa, a ação, a pós-ação, mas ele tem que parar, né? Caramba, né? Ele cresce. Se acontecer essa realimentação, esse feedback, que ele fala assim, nossa, olha o que aconteceu, eu entendi, caramba, é isso, né? Então, foi um instrumento psicológico. Algo que me ocorre e me modifica, tanto no pensamento quanto na minha compreensão de mim mesmo. Quando reflito no que fui capaz de fazer. Olha o exemplo da minha pipa, né, pessoal? Essa questão da simetria, fazer uma pipa sem instrumentos, só com outro bambu, né? Sem apoio geométrico. Régua para mim, compasso, eram work tools. Eu usava elas e até era bom, mas não, sabe? Não tinha caído ficha comigo. Depois, né, o sol do Tales, o Tales, quando, né, fez o teorema lá de Tales, né? A base da geometria, semelhança, né? E aquilo foi um instrumento psicológico, pessoal. Não era uma questão de resolver de altura de pirâmide, não, tá? Tudo bem? Instrumento psicológico. Então, a mim, o que me aconteceu, pessoal? Eu fiquei livre. Com 12 anos, eu ganhei dinheiro. Eu não tinha onde trabalhar, né? Com 12 anos e meio, pra você ter uma ideia como é que eu era, né? O que se me deu uma alavancada, foi até trabalhar na feira, pessoal. Com 12 anos e meio, foi até trabalhar na feira. Eu me senti tão assim, livre, né? Era um pivete, mas não se dá para entender o que me aconteceu, né? Tá? Bom, então, o que a gente vai juntar, né, pessoal? Quem que inventou o feedback? Foi esse cara aqui, Norbert Wiener, tá? Nesse livro Cibernética, esse conceito de feedback foi ele que lançou. Chama Comunicação e Controle. Esse é o modelo de... Vocês vão ver esse modelo também em outros momentos aí do curso, né? Comunicações de redes, natureza da informação, várias coisas. Mas aqui é só para ilustrar que eu tenho um emissor, isso aqui é a teoria do Wiener, né? Eu tenho um emissor, esse emissor manda uma mensagem, essa mensagem chega ao receptor. Esse é o caminho direto, a gente fala. Na volta, o que o receptor envia para o emissor, o caminho de volta, que é outro caminho, né? Chama de realimentação ou feedback, tá? Então, o que Norbert Wiener estava atuando nessa... O livro é de 48, mas ele trabalhou na guerra com isso aqui. Então, ele estava preocupado, né, com os aviões, né, nazistas e japoneses, né? Wiener é do MIT. Então, os aviões vinham e o navio tinha aquela bateria antiaérea. Então, os canhões antiaéreos, eles têm que ficar atirando, mas então ele atira e erra. Então, aí ele bolou essa ideia de que ele erra um pouquinho, então ele muda, né? Então ele faz uma realimentação e vai... Então, os canhões, se você vê, é que hoje em dia não tem muito isso, mas você pega filme antigo, os canhões têm, sei lá, 3, 4, 5, 6, 7 tubos, e a bateria antiaérea vai tirando assim, por quê? Porque tá aqui, o avião tá para lá, ele joga para cá e vai mudando, né, a direção do tiro para tentar acertar o avião. Esse controle do erro do tiro é o feedback, tá? Vamos lá. Quando que Wiener encontrou Piaget? Quando Wiener era alemão, né? E quando acabou a guerra e foi para os Estados Unidos, foi para o MIT, o Piaget também, Piaget era francês, suíço, francês, foi para Princeton, se encontraram na costa leste americana, tá? Então, os dois eram amigos, ficaram amigos, né? Então, os dois falaram assim, caramba, a gente tem uma coisa em comum aqui. O quê? Então, o último trabalho do Piaget, a teoria do equilíbrio dinâmico, tá bom? Então, o Piaget, ele tinha a seguinte
O livro dele chama Estruturalismo, Teoria do Equilíbrio Dinâmico do Conhecimento, chama, né? Então, olha só, você vê aqui está um tique, está uma Arduino, né? Então, você pega uma realidade nova, a qual o seu modelo mental não se adequa. Essa realidade mental é demais para o seu modelo mental. A realidade é demais para o seu modelo mental. Então, Piaget chamou isso de fase de assimilação. Você tem que, se você quer aprender, né? Você está buscando isso, eu tenho que adequar algum modelo mental, eu tenho que acrescer ou formular outro, então eu assimilo, eu faço um novo, isso aqui eu chamava de esquema. Eu faço um esquemata novo, tá? Porém, pode acontecer que esse esquemata, essa tentativa de, né, entender essa realidade, fica muito complexa. Então, ele chama isso de acomodação. Quando aquela realidade, eu ainda não estou entendendo, eu tentei fazer, né, crescer meu esquema, e ainda não está batendo, né, está desequilibrado. Quando, na terceira fase, acontece entre a realidade e a minha apreensão interna do meu esquema, ele chama de equilíbrio. Teoria do desequilíbrio das funções cognitivas, né? Tá? O último livro de Piaget, Estruturalismo, chama Apreensão. Eu aprendi. Ele chama isso de equilíbrio homeostático. Equilíbrio homeostático é quando a minha construção mental, elaboração mental, adequa-se à realidade. Tá? Então, para isso existe esse desequilíbrio. É preciso ter essa gangorra do desequilíbrio. Por isso que ele chama de equilíbrio das estruturas cognitivas, tá? Ok? Então, é a mesma coisa do Wiener, né? Do canhão que está tentando atirar, né? O erro vai alterando, né? Tá bom? Então, vamos lá. Um terceiro cara, quarto cara que eu quero colocar aqui é o guru dos gurus, né? Então, Husserl, Edmund Husserl, é o fundador dessa corrente de pensamento chamada fenomenologia, tá? Do qual Edith Stein, né, que eu sigo, discípula, ele chama o erro. O erro, na linguagem de Wiener, é a diferença entre o que o emissor está enviando e a realimentação. A diferença entre essas duas coisas, a discrepância entre essas duas coisas é o erro, tá? A teoria de Wiener, né? A teoria de controle moderno também é assim. Mas aqui a gente está falando de conhecimento. Então, vamos lá. O caminho da cognição leva-nos aos erros. Ótimo. O fluxo perceptivo ocorre somente por meio de correções. Então, adaptação, né? Com contínua síntese. De quê? 3 coisas, ele comenta, né? Harmonia e conflito. Más interpretações. Até chegar numa precisão. Então, ele fala, né, tá? Harmonia, né? Harmonia no sentido de as coisas... Lembra da empatia, né? Mas aí é cognitiva. Husserl trata a empatia como um instrumento cognitivo de aprendizagem. Não é sensitivo, cognitivo. Tá? Então, harmonia, no sentido de eu não estou entendendo, está me difícil, estou pensando diferente desse cara, mas vamos lá, harmonia, né? Mas tem conflito, porque eu não estou entendendo, até uma modelagem contrária a mim, mas não tem problema, a realidade é uma coisa, né? A realidade, né, me desequilibrou. Más interpretações, né? Então, lembra da percepção que o Vygotsky fazia, né? Da função básica, né? Percepção, até a determinação precisa. Ok, então, essa é a modelagem de Husserl que a gente vai usar. Então, aqui, pessoal, esse aqui é o pai não digo, mas é um dos grandes estudiosos de feedback, né? Seguindo aí o Wiener, todos os grandes teóricos de feedback, né? De educação. Hatch, John Hatch chama, né? Só que agora ele deixou de estar na universidade, parece que ele fundou um instituto, né? Então, vamos lá, estou seguindo ele. Quem fornece o feedback, né, pessoal? Não é só o professor. Lembra do Wiener? Do Vygotsky? Vygotsky teve os irmãos, teve o professor, teve os pais, teve colegas, teve café filosófico, né? Ele ia lá, teve museu, teve biblioteca. Então, o feedback
Aqui eu coloquei 4 classes que o artigo do Hatch fala, né? Então, que são professores, tutores. Tutores, né, pessoal, é uma figura que é um professor encarregado de conversar individualmente com as pessoas. Na Federal, a gente tem tutores também, né? Eu sou um tutor na Federal. PEAT, programa de tutorada, né? O PEAT, o T final é tutoria. Então, um professor encarregado de ajudar o aluno em outras coisas, além da coisa educacional, tá? Também, mas pode ser também outras coisas. Os pais, os colegas e o próprio estudante. São os 4 autores do feedback. Então, o próprio estudante, se for reflexivo, ele se dá feedback, mas se for um feedback reflexivo, ele trabalha no instrumento psicológico, igual o Vygotsky falou, tá? Então, o estudante a si mesmo. Vamos colocar mais fácil? Primeiro, o professor. O professor é mais comum, né? Ele dá um desafio, ele dá uma tarefa específica, dá assistência e outros tipos de feedback. Os preceptores, que são os professores que conversam mais com os alunos, né? Ajuda na motivação, ajuda apoio e media conflitos e outras afirmações também. Depois, os colegas. Os colegas, quando fazem trabalhos em grupo, ajudam na adequação das tarefas, dividir as tarefas, ou então, sinergia para equilibrar, né? Um pega uma coisa do outro, um colabora com o outro, um faz depois que o outro fez, etc. Ou antes, né? E melhora a organização, tá? Sinergia e organização andam juntas. Sempre tratando dos erros, né? O estudante, cada um de vocês, cada um de nós, na função de aprendiz, né? Coloca mais esforço, aplicação, né? Lembra da tarefa, instrumento de trabalho? Puxa, tá me escapando esse negócio aqui, então bota mais energia aí, né? O editor de vídeo não tô conseguindo. Trabalha mais nele aí, tá? Instrumento de trabalho. Depois, eu tenho que focar mais nas coisas, tenho que abandonar outras. Nossa, professor, eu consegui antes fazer lição, ver vídeo, jogar videogame e comer. Agora não está dando certo. Abandona alguma coisa, meu amigo, minha amiga, né? Porque de repente você tem que, né, focar. Diminuir o objetivo. Você queria fazer uma coisa de 15 minutos, o professor falou que é 7 minutos. Então corta aí, né? Tá bom? Ok. Bom, então para isso, pessoal, em cima desse quadro aqui, tá? E do trabalho do Hatch, a gente sugere, sugere 4 níveis de feedback, tá bom? Níveis de tarefas, que tem a ver com instrumentos, work tools, né? Instrumentos de trabalho. Compreensão e execução cada vez melhor das tarefas. Processo, né? A tarefa significa eu olhar o que eu estou fazendo e o que cada um está fazendo. É a tarefa em si. Processo, olhar de cima, um olhar de águia, né? Um olhar que vê lá todas as regiões, depressão, inimigos, amigos, tá? Ok? Depois, autorregulação. Work to ainda. Estou fazendo bem, estou usando meu tempo, está adequado à tarefa, tá? Automonitoramento, direcionamento. Estou fazendo certo, né? Estou fazendo certo. É desse jeito que é para fazer, né? Ok? E, por fim, autoavaliação reflexiva. Esse é mais difícil. A autoavaliação reflexiva, ela é formativa e ela é, né, o gato que se acha um leão, mas não é leão. Então ele tem que modificar, ele tem que trabalhar psicologicamente em si mesmo para chegar no nível certo, tá? Então, rapidamente eu vou passar esse modelo, que a gente vai andar várias vezes esse modelo aqui, tá? Novamente, a gente tem o estudante, né, vocês, as atividades que vocês fazem, agora vocês como estudante, mas no que a gente, onde que o Vygotsky é altamente reconhecido, né? Altamente reconhecido, não adianta ficar dando aula. Isso que eu estou fazendo é horrível. Estou dando aula, mas é que tá 1 hora, a gente tem que dar aula, porque a gente está na universidade, né? A gente tem que trazer muitos conceitos que são anteriores a vocês. Então, não que vocês não pudessem, mas a gente precisa organizá-los. Então, eu estou dando aula. Então, é terrível o que eu estou fazendo, mas é na minha função. Mas na sala de aula de vocês, pessoal, vocês têm que diminuir isso de negócio. Por quê? Porque tem que ter um tempo mais equilibrado, né? Então, para quê? Para que os alunos façam coisas. Que os alunos trabalhem. Esses mais ativos. Vamos lá. Os estudantes fazem as atividades, né? Isso eles publicam, né? Eles tornam público essa atividade, resultado. Isso a gente chama de fluxo direto. Quando o trabalho, quando a sala de aula é ativa, que o aluno faz as coisas. Não o professor fica dando aula, né? Mas o aluno faz as coisas. E aí o professor dá feedback.
Olha, isso aqui você podia talvez fazer isso aqui. Nossa, ficou muito bom, mas que tal? Faltou isso aqui, me parece. Você não queria pôr, né? Então, eu gostei muito que tem vários alunos que querem fazer mais, querem fazer um favor de comer. Ótimo, é ativo, né? Tá bom? Porém, né? Perdão, feedback está entre o que o aluno faz e o professor devolve para ele, né? Porém, outros tutores, né? Eu coloquei no nível mais interno, podem dar um feedback mais escuro, mais assim, motivacional, mais conhecedor do aluno, tá? Porém, o feedback dos pares bate muito. No sentido de vale muito. Ah, mas professor, eu queria saber o que o professor acha. Sim, mas o que os colegas acham é muito importante. Vai por mim, pessoal. Porque Zemikows, tá? Zemikows, na teoria de Vygotsky, né? E esse feedback que eu dou a mim mesmo, pessoal. Quando eu pego a atividade e faço feedback a mim mesmo, né? Ele pode, não é que ele é, mas ele pode se tornar um instrumento psicológico. Por quê? Porque ele me ajuda a crescer. Então, esse é o sonho de consumo, né, de uma geração de educação, eu diria, né? Mas nem todo mundo, pessoal. Olha que eu já estou na jogada há um bom tempo, né? Mas muitos professores ainda não se tocaram do que eu estou falando aqui, tá, pessoal? Que é preciso dar autoria para os alunos e que os alunos reflitam nessas coisas. Porque só fazer as coisas não ajuda. Acho que vocês já perceberam isso também. Só fazer as coisas não ajuda. É preciso que o aluno caia a ficha, mas em outro momento. Ele faz as coisas, mas depois ele... Nossa, caramba, é isso, né? Entendeu? É o instrumento psicológico de Vygotsky. Tá? Então, a gente já trabalhou... Esse quadro aqui é de um estudioso chinês, né? Porque Vygotsky era da Rússia, né? Da cortina de ferro, da socialismo, etc. E ele sempre foi muito conhecido lá. Cambridge, né? Estados Unidos descobriu isso na década de 90. Então, eu estou fazendo redescobertas de Vygotsky a partir de 90 e pouco dos americanos. Porque os russos e os chineses já trabalham nisso, ó. Eles estão 4 décadas na frente de nós. Mas tudo bem. Agora que as coisas de Vygotsky têm chegado para a gente, né? Então, o pessoal dos Estados Unidos, principalmente Cambridge, tem publicado muita coisa. Então, mas os chineses estão muito na frente da gente, tá? Então, vamos lá. A gente já fez a entrevista em 3 passos, mais ou menos, né? Mas trabalhando um pouquinho. Agora a gente vai trabalhar no compartilhar pensamentos. O que são essas atividades? São coisas do dia atual, né? De sala de aula, que usa a base de Vygotsky para a gente desenvolver com os alunos. Então, esse é um quadro, né? Então, compartilhar pensamentos. O que faz isso? Os alunos pensam sozinhos, um tópico fornecido. In-ear speech, conversa privada. Primeiro, cada um capta um aspecto, depois compartilha, publica, tá bom? Função acadêmica importante, expressar opinião, raciocínio indutivo, cada um, indução. Dedutivo também, né? Depois essa habilidade você tem que desenvolver com os alunos, tá? Melhora na participação e envolvimento. Ok. Então, já vou explicar a lição de casa, né? Qual é a lição de casa, né, pessoal? É bem complicado, vamos falar claro aqui. Refletir sobre algum momento de aprendizado pelo qual você passou. Onde houve a participação de um MCAL? Lembre-se do resultado alcançado e das circunstâncias em que ocorreu. Eu lembro claramente quando aconteceu, pessoal. Bom, lembro vários outros exemplos, mas eu gostaria que vocês lembrassem, tá? B. Descreva esse momento primeiro para si mesmo, se possível usando Vygotsky, com conversa privada, inner speech. Então, relate para você. Vocês vão ver que experiência interessante é você relatar para você mesmo o que te aconteceu. Né? Vamos lá. E depois com conversa interior. E depois tente compreender as consequências desse momento de ZPD, Zona Proximal de Desenvolvimento. E que habilidade e competência adquiriu? Reflita nisso. Tá? C. Tente recordar o que te serviu de instrumento psicológico nesse episódio. No meu caso, foi a varetinha auxiliar, né? Tá? Não era régua, não era compasso, não era nada. Era uma varetinha a mais que me ajudou a entender o que era simetria. Olha que interessante. Eu já sabia geometricamente, mas nunca tinha usado. Faça uma redação com o título. Aqui está o trabalho, né?
O A, B e C é para ajudar, né? Faça uma redação com o título Qual o valor de? 3 pontinhos. Completando esse título e substituindo os 3 pontos de acordo com o momento vivido. Dica, né? No meu caso, eu escreveria assim, qual o valor de uma pipa de uma vareta extra? Eu faria uma redação sobre isso. Tá? D.1. Coloque-a no Drive compartilhado. Eu já no dia, eu já coloquei o link, tá? Qual o valor, tal. Nem precisa pôr o título. Basta só colocar seu nome e sobrenome, né? Para que outros leiam. Leia 2 outras redações e envie Telegram ou e-mail para combinar uma discussão atriz. Vocês vão ter que fazer isso aqui, né, pessoal? Compartilhar pensamentos. Então, cada um faz o seu e lê depois, daqui a um tempinho, lê o dos outros, tá bom? Aí vocês vão ter que fazer por fora. Envie pelo dia para o feedback do professor. Eu vou dar um feedback, né? Eu sou um dos parceiros do feedback. Lembra do feedback, do quadro de feedback? Conecte-se com seus colegas, segundo o item D.1. E compartilhe um Jamboard com eles na discussão A3. E envie esse Jamboard final com atividade em grupo, compartilhando com 3 nomes, né? Tá bom? Então, existe uma tarefa individual e uma tarefa em 3. Grupo de 3. Lembra que a gente tem atividades em grupos? Agora, o primeiro grupo agora é o grupo de 3. Tá? É o último slide? Não. Então, eu só queria explicar um pouquinho, né, pessoal? Antes de explicar isso aqui, eu vou abrir para a gente tirar dúvidas, que deve ter dúvidas, né? Tá bom? Então, o que vocês querem perguntar? Pode perguntar à vontade. Tá? Estou vendo no chat aqui, tá? Professor, a gente que forma os grupos? Sim, Alessandra. Vocês vão ler... O que é isso daqui, né, pessoal? Vocês vão... Recomendo que vocês façam a redação e vão colocando no Drive em 2, 3 dias. Uma coisa simples, né? E aí vocês montem um grupo para fazer uma reunião de meia hora, tá? Vocês têm que fazer uma reunião fora da aula, tá? Não vai ser na aula, não. Vai ser fora da aula, tá bom? Vocês que formam. Você tem que ler as redações dos outros, no fundo é isso, né? Ou escreve para alguém aí, né? E já vai trocando ideia, tá? Sim, uma semana. É uma semana. Uma semana. Todas as tarefas, pessoal, sempre são uma semana. Vocês perceberam? Não, perdão. O vídeo a gente deu 2 semanas, né? Porque é o primeiro mais forte, né? Mas toda tarefinha é uma semana. Toda tarefinha é uma semana. Pode falar também, não precisa escrever, se não consegue escrever, pode falar. Né? Onde a gente pode achar os livros que estão como referência? Então, veja bem, pessoal. Eu não recomendo ler os livros. Então, quem que perguntou? Jean, né? Jean. Não é que eu não recomendo, né? Esse curso acadêmico, né? Então, deixa eu colocar as referências. Deixa eu falar dos livros aqui, tá? Por exemplo, né? Esses 2 aqui, né? São livros... Esse aqui é do Vygotsky mesmo. Qual é o problema da tradução? As traduções foram feitas, às vezes, do português, foram feitas do francês, tá? Então, teve 2 perdas. Uma vez que passou do russo para o francês, e depois do francês para o português, né? Então, nossa, tem uma... Então, os americanos traduziram melhor. Mesmo os americanos foram criticados pelos alemães, por exemplo, né? Mas tudo bem, então esse Mindset Sort é melhorzinho, né? Depois, esse primeiro aqui, que é dos 3 aí sobre o Cambridge, né? É uma equipe de Cambridge. Cambridge, né? Cambridge é tida como uma universidade comunista nos Estados Unidos. Seria meio Unicamp, tá? Unicamp também é tida meio assim como mais de esquerda, tá? Então, mas qual que é a ideia de Cambridge? Cambridge descobriu Vygotsky, tá? Então, esses livros aí são mais um apanhado de trabalho de várias pessoas, né? Várias pessoas, então é um acompanhado. Mas para quem está iniciando é muito difícil. Vygotsky, pessoal, não é que é bem difícil. É difícil pelos conceitos muito abstratos, né? Então, não recomendo ler nenhum deles agora. Então, quando é que vocês podem ler isso aqui? Depois que vocês estiverem fazendo desenvolvimento e aprendizagem, acho que né? Tem uma matéria no 2º ou 3º ano, né? Da licenciatura, que já trabalha mais com isso. Aí você já viu outras coisas, tá? Né? Mas eu usei isso aqui mesmo. Esses aqui são os livros que eu uso, tá? Esse do Piaget, Estruturalismo, é o último livro dele, por exemplo, né? Então, tem que ler os outros 3 primeiros dele, né? Tá?
Do Piaget, tem, se quiserem, eu quase ia passar, mas como eu queria enfocar mais no Vygotsky, né? Tem vídeos dele explicando. Quando ele explica, é bem mais fácil do que quando ele escreve. Nossa, ele escreve muito difícil. Mas quando ele explicou, por causa do vídeo, né? A coisa do vídeo e tal, né? Ele explicou bem legal. São 7 experiências que estão na internet, tá? Posso passar para vocês, tá? Então, esse do Husserl, né? Eu adoro, mas é um livro bem difícil, tá? Sobre a fenomenologia, né? E esse por fim é bom. Esse por fim é simples, mas simples para quem conhece Vygotsky, tá? Se eu não me engano, ele é romeno, né? Mas ele escreveu muito sobre instrumentos psicológicos. Mas, sugestão, Jean, né? Agora, primeira vez, né? É preciso refletir. Preciso não. Se você gostou, né? Guarda a referência aqui, né? Aqui tem 10 anos eu com Vygotsky, tá? Então, guarda isso aqui, que eu estou entregando para vocês, né? Uma vivência minha com Vygotsky, tá? São 10 anos de vivência comigo com Vygotsky. Então, porque a universidade serve para isso também. A universidade serve para dar referências, que aí vocês guardem, e no momento apropriado vocês conseguem ler. Agora não é a hora, agora não é a hora. Agora não é o momento de vocês investirem nisso, tá? Mas isso é de onde eu tirei. Isso aí, de fato, é onde eu tirei, né? Tá bom? Então, porque vocês estão iniciando, né? Vocês estão muito iniciantes ainda para trabalhar numa coisa tão abstrata como os livros que eu usei, né? Professor, na ZPD, o indivíduo já apresenta algum conhecimento teórico? Algum potencial ou nenhum conhecimento antes do... Não, sim, Danilo, muito boa pergunta. O aprendiz, meu caso, né? Meu caso. Você tem que... por isso que é importante... por isso que é importante a lição de casa, né? Pensar no instrumento psicológico. A ZPD, você já tinha habilidades, né? Então, a BNCC, eu acho que eu falei isso para vocês. Será que eu falei? Então, se eu não falei, eu vou falar agora, tá, pessoal? Talvez eu tenha falado sobre os professores. Acho que eu falei sobre os professores sábado, quando dou aula para professores, né? Do estado e do município. Falei para eles assim, quando surgiu a LDB em 96, né? Com essa coisa de competências, habilidades, né? A Alessandra, nossa, você está meio complicado esse negócio aí e tal. É complicado, são complicadas. São complicadas por causa do quadro de Vygotsky, né, pessoal? Então, vamos lá, deixa eu só voltar ao quadro de Vygotsky, né? Quadro não, isso aqui. Esse esqueminha de Vygotsky é muito interessante, né? Então, o atuar, né? A LDB fala, fazeres que vêm de saberes. Então, ela fala assim, por que as pessoas fazem coisas e não sabem o que estão fazendo? Porque elas fazem as coisas como instrumentos de trabalho. Eu uso o verbo, fazer, agir, pensar, mas não faço, não ajo, não penso. Eu uso o verbo como construção, mas aquilo não é uma ferramenta psicológica. Então, Vygotsky, ele comentou que faltou uma parte antes, uma mastigadinha antes. Então, é o que o Daniel me perguntou, tudo o que a gente faz, veja bem, o que eu vou falar para vocês é muito difícil. O professor deveria fazer isso. Porque se o professor não tenta transformar instrumentos de trabalho em instrumentos psicológicos, ele não é competente. Ele tem habilidades. Ele sabe conjugar verbos, ele sabe falar inglês, né? Então, ele tem perfil de comunicação, ele faz um vídeo, mas ele não é competente. Por quê? Porque aquilo não o fez crescer. Ele é habilidoso em várias coisas, mas não é competente. Então, o que Vygotsky fala, quer dizer, na teoria educacional, ou na revolução educacional que o Perrenot, as competências e tal, qual que é o pulo do gato, né? Qual que é o eureka? É que cada um, naquilo que faz, é habilidoso no que faz, tem que crescer para adquirir uma competência. Não basta saber editar vídeo. Não basta saber fazer um áudio no Audacity. Não basta saber usar um tique para um monte de coisas. Se eu não sei refletir no que eu estou fazendo, eu não sou competente porque eu não consigo construir de habilidades virando competências, pessoal. Isso que eu queria que vocês
refletisse no que eu falei, né? O MKO, ele tá lá, mas o aprendiz já está tentando, tá? Então, não é só teórico, não, Danilo. Ele tem prática. No meu caso, eu tentei fazer pipa sozinho, meu pipa não funcionava. Rasguei muito pipa, tá? Perdi muito papel de seda, muita vareta japonesa, né? No caso, eu fazia com bambu, né? Tá? Tudo bem? Então, o aprendiz, vou pegar o desenho anterior, né? O aprendiz, o aprendiz ele tá olhando para o negócio e não está entendendo. Ele tá lá olhando, né? Tá lá olhando, né? Tá lá olhando, né? Tentar desvendar é muito bom, pessoal. Tentar desvendar é muito bom. Tá lá, né? Fazendo, errando, né? O erro, errando, né? Tá bom? O aprendiz, ele tá quase lá. Ele tem várias habilidades, inclusive. Só que ele não é competente. Tá bom? Não sei se ajudou. Acho que ajudou, né? Mas tem que ir equilíbrio, né? Equilíbrio e harmonia. Lembra do Piaget, né? Tá? Do Piaget e do Wiener? Muito boa essa pergunta, hein? Outra. Mais alguém? Larissa. O instrumento psicológico sempre é um objeto? Algo palpável? Ou pode ser algo mais abstrato? Vou dar um exemplo. Não, Larissa, pode ser muito abstrato. Vou dar um exemplo. Existe uma palestra famosa que o fundador da Apple, né, Steve Jobs, deu em Stanford. Stanford é quem gerou o Vale do Silício, quem que gerou todas as empresas revolucionárias americanas grandes, Apple, fora a IBM, né? A Apple, a Microsoft, o Google, o Amazon, todos vieram de Stanford, todos. É o Vale do Silício. Stanford é essa universidade. E o Silvio deu a seguinte palestra, ele falou assim, que o que mais me fascinou, que ele estava fazendo, não sei se Stanford, mas na Califórnia, uma universidade, uma carreira de engenharia, e não via sentido. Steve Jobs estava se deparando com instrumentos de trabalho avançados, mas ele falou, cara, não estou entendendo nada do que eu estou fazendo aqui. Eu entendo fazer as coisas lá, simulador, que for lá, mas sei, não está me acrescentando nada. Ele andou no campus, tinha lá num poste, num lugar lá no mural, uma etiquetinha lá que ele arrancou, curso de caligrafia. Eu falei, você não tem nada para fazer mesmo? Eu estou matando aula. E foi fazer curso de caligrafia. Curso de caligrafia era com pena, né? E ele foi lá e fez curso de caligrafia e falou assim, é isso. Tá faltando isso. Ele mostrou que estava faltando estética na computação, na informática. Steve Jobs falou isso. O iPhone foi isso. O iPod foi isso. Era preciso colocar um senso estético, belo, fácil de usar na informática, na computação, na engenharia, na matemática. Ou seja, o que foi instrumento psicológico para Steve Jobs? Um professor de caligrafia que desenhava bonito e ele refletiu o que era a aula de caligrafia. Larissa, entendeu? Ou seja, instrumento psicológico é alguma coisa que faz a pessoa entender o que ela está fazendo ou o que ela está buscando. Ela estava buscando uma coisa que ela não... E caiu a ficha nela, né? Caiu o eureka, né? Foi a caligrafia do professor. Não foi a pena, não foi... Então aí ele inventou o Macintosh, né? Tá? Então o instrumento psicológico, entendeu? Então ajudou, né? A gente tem que... Larissa e todos, vocês têm que refletir o que foi seu instrumento psicológico, né? Para alguns pode ser canto. Eu vou ver os vídeos de vocês, mas eu já usei isso que eu vou falar para vocês. Talvez a gente faça trabalho de canto aqui, pessoal. Para alguns cantos serve, né? Então eu assisto muito The Voice Kids, The Voice americano, né? Porque o canto é muito importante, né? O professor, inclusive. Eu tirei isso de um psiquiatra espanhol. Já usei muito isso. E funciona perfeitamente, né? Mas eu vou ver o vídeo de vocês, os vídeos de vocês, e se bobear a gente vai fazer canto, tá? Na aula aí. Vamos lá. O musical pode ser de forma indireta? O que é indireto, Jean? Abre o microfone, fala para mim. O Jean é o que não tem microfone, isso? Então,
Dá um exemplo do que é indireto, Jean. Não sei o que é indireto nesse caso. O que você pensou de ser indireto? A princípio, MKO, ele interage. Né? O MKO sempre vai ser uma pessoa. Então, ótima pergunta, Júlia. Júlia, o more knowledgeable order. Então, sempre, na teoria de Vygotsky, o instrumento psicológico pode ser eu mesmo, quando corta a unha. Não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Mas eu tive um lance também com o cortador de unha. Eu mesmo cortando a minha unha, falei, caramba, né? Entendi, tá? Então, eu já tive... Para mim, o cortador de unha, eu cortando a minha unha, já foi um instrumento psicológico. Mas o instrumento psicológico pode ser uma coisa minha e uma coisa... Inclusive, pessoal, mapa mental, que a gente pediu subir, né? No dia, pode ser um instrumento psicológico. Pode ser apenas um instrumento de trabalho. Mas se você reflete no que você está fazendo, pode ser um instrumento psicológico. Né? Então, agora, o MKO sempre é uma pessoa. MKO, tudo bem, né, pessoal? Que a concepção de pessoa de Vygotsky era um pouco complicada. Ele não entendia a pessoa. Ele não entendia muito bem a pessoa, porque ele era comunista, né? Ele era bielorrusso, né? A família judia. Mas ele teve intelectualmente marxista, então ele era um coletivo, pessoas eram um coletivo, tá? Mas então ele falava assim, se você não fala, não é que conversando a gente se entende, se você não fala, você não entende. Olha só, não é que conversando a gente se entende, não é isso que Vygotsky falava. Vygotsky dizia que se você não fala, você não entende. É diferente de conversando a gente se entende. Ele falava que a pessoa que não fala é porque não entendeu mesmo. Então, a interação entre as pessoas é essencial. Essencial. Então, o MKO é essencial e por isso é uma pessoa, tá? Como a gente entende, não como o Vygotsky entendia. Jean, pensei no sentido indireto como uma obra de arte ou de uma música que faz buscar o conhecimento. Então, então vou dar um exemplo para você, né, que me ocorreu. Na Espanha, quando eu estava trabalhando lá, né, uma das vezes que eu trabalhei lá, eu fui no Museu do Prado, né? Recomendo que vocês vão no Museu do Prado. A gente vai usar esse quadro, né? Falar um pouco de estética, né? Mas as meninas, tá? Vou até botar o quadro aqui para vocês, tá? Bom, tá pequeno aqui, né? Este é o quadro, né? De Velázquez, que é conhecido como talvez o mais famoso dele, né? E tem outros, mas esse é o mais famoso. Velázquez é um cara que o Picasso falava assim, né? Nossa, genial é o Velázquez, né? O Greco falava assim, aprendi tudo com Velázquez, né? Da Vinci falava, Velázquez é o cara. Então, é o mestre dos mestres, né? Então, esse é o quadro. Então, mas eu tava lá, né? Tava entrando no Museu do Prado, tava saindo do Museu do Prado, e aí você paga caro. Se não me engano, na época eu já pagava 30 euros, tá? Ou 35. Aí tava entrando um casal, e um casal, da idade de vocês, né? Um pouco mais novo, talvez 20, da idade de vocês, 20 anos, 21, talvez, né? E ele era mais velho, a menina um pouquinho mais nova. E aí ele falou assim, né? O rapaz, será que não dá para ser nós dois uma entrada só? Aí o segurança falou assim, vocês são adultos, vocês não são estudantes, né? 35, cada um 70 euros, né? Não, mas, puxa vida, né? A gente só quer ver um quadro, né? É esse quadro aqui, as meninas, né? Aí eles tinham, mas o museu vai fechar em 1h30, mas eu vou só ver esse quadro 1h30. Aí o guarda falou assim, impossível, você vai ficar andando. Não. Então eu só vou ficar olhando esse quadro, né? Aí veio o supervisor dele e falou assim para ele, pro guarda, né? Deixa. Ele só vai ver esse quadro mesmo, ele sempre vê isso. Ele sempre vem toda semana aqui, só fica vendo esse quadro, 1, 2, 3 horas, só vendo o mesmo quadro, tá? As meninas, tá? Então, depois a gente vai refletir melhor sobre esse quadro, tá? Por que tem esse lance das meninas, né? Mas o que eu queria dizer, né? Desculpa, quem perguntou? Foi o Jean, né, Jean? Então, não o quadro. O MKO, o instrumento psicológico pode ser.
Mas o MK é uma pessoa. E, na verdade, se o quadro, né, te servir de inspiração, você vai atrás da vida, né, do Velázquez e vai entender, vai começar a entender as obras de Velázquez pelo quadro, né, pela obra dele. Tá? Aí sim a vida dele pode ser um MK. Porém, né, aí você vai atrás por isso que a gente vai visitar a casa dele, né, a casa do Van Gogh, sabe? A pessoa vai visitar o Cora Coralina, onde ela nasceu, né? Cora Coralina é no Goiás, né? Eu quase visitei agora a cidade dela, sabe? Então, eu sou fã da Cora Coralina, então você vai lá, visita, tá? Então, o Santos Dumont, onde que foi a casa dele, onde ele trabalhou, para de alguma forma, né? Começa a ver vídeos dele, tudo bem? Da pessoa. Aí pode ser que isso seja um encontro MK, mas eu diria para você que a teoria de Vygotsky ela já extrapolou para o instrumento psicológico. Mas o MKO está restrito à pessoa mesmo. Então, a ideia do MKO necessita que exista alguém com o qual eu interajo. Tá? Uma pessoa. É a teoria sociocultural. Tá? Tá bom? Então, o instrumento psicológico não, mas o MKO é uma pessoa. Né? Então, espero que vocês trabalhem bem. Tá? Então, no dia eu já abri a aba do vídeo. Tá bom? Mas não se preocupem muito com as atividades, ou seja, lógico, gosto que vocês, mas cuidado para não por que eu quis dar essa aula aqui, né, pessoal, adiantar essa aula aqui? Porque é mais importante o instrumento psicológico. A tarefa em si, a ferramenta em si, a coisa em si, ela não é tão importante. Tudo bem? A gente está formando professores, eu espero estar formando professores, né? E isso daqui, né, pessoal? Né? O importante é isso daqui, esse vermelhinho aqui, tá? Tá bom? O que a gente faz, a atividade, o público, o que os outros acham, tal, não importa muito. Não é que não importa. Me ajudam na medida que esse vermelho acontece. O professora, que não consegue extrair instrumentos psicológicos de todas as coisas com que ele trabalha para formar os outros, ele vai deixar de ser professor. Porque ele não vai aguentar. Ele tem muitas ideais, ele tem muitas ideias, tem muitas aspirações, né? Mas não faz sentido. Não é que não faz sentido. Essas coisas não resolvem, pessoal. Tá? O que vai valer no futuro é que as coisas pelas quais ele trabalha para ajudar os outros, para formar os outros, ajudem a crescer ele mesmo. Isso não é egoísmo. É que ninguém dá o que não tem. Na atual legislação, na atual situação do mundial, a gente tem que ajudar as pessoas a crescerem, não só aprenderem, assim crescer. As pessoas não podem só aprender as coisas, têm que crescer. Se desenvolver, ficar mais competentes. E a gente tem que ser competente de alguma forma. No que, pessoal? Dando sentido real para que as coisas que eu faça me façam crescer. Senão, eu vou ser ultrapassado por essa tarefa. Porque eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir dar o que eu não tenho. Tá bom? Reflito no que eu estou falando, tá? Tá bom? Então, boa noite. Boa noite, pessoal.